Olá, vamos estar dando a apresentação agora do artigo Diretrizes Projetuais para Igrejas Evangélicas do Movimento Worship, um estudo de caso em Laguna, Santa Catarina. Eu, Deise, estarei apresentando esse trabalho que foi feito em conjunto com o professor doutor Américo. Como introdução, esse trabalho tem o objetivo de trazer propostas de diretrizes arquitetônicas para as igrejas adeptas desse movimento, com foco na parte funcional, de acústica e de sustentabilidade, e nisso foi incluso um estudo na cidade de Laguna, Santa Catarina. Tratando-se sobre o contexto religioso brasileiro, como nesse gráfico aqui ao lado, podemos ver um acréscimo e um número de evangélicos crescente no país nas últimas décadas, e por consequência esses grupos procuram edificações para os seus ajuntamentos comunitários, e são edificações alugadas que não têm um preparo acústico ou de conforto térmico adequado. E isso, junto com a utilização de tecnologias como caixa de som, provoca então ruído urbano e, por consequência, até risco à saúde auditiva dos fiéis. O movimento worship em si é um movimento norte-americano iniciado nos anos 80, que chegou no Brasil por volta dos anos 2000 e influenciou as igrejas evangélicas a partir da produção musical e tecnológica, junto com discursos de fé na época. Na sua liturgia apresenta de 3 a 4 canções de longa duração, sendo tocadas de maneira ininterrupta, totalizando até quase 40 minutos a 1 hora. Nos seus aspectos físicos, tem a luz baixa na nave, um palco com luzes de LED e equipamentos musicais como caixa de som, além dos instrumentos musicais. Como o nosso elemento de estudo se trata de uma igreja, a acústica se trata de uma parte essencial. E quando se trata de acústica, devemos falar então sobre o tratamento acústico, que leva aspectos de isolamento, absorção e tempo de reverberação. Isolamento e absorção diz respeito a isolar tanto dos ruídos que são gerados dentro daquele espaço para que não se propaguem para os espaços adjacentes, como de uma sala para outra, ou para a parte do ruído urbano, e nem os ruídos externos venham adentrar nas salas. Além disso, temos o tempo de reverberação, que é um tempo ideal para que uma atividade seja exercida em um volume determinado do espaço, para que haja a compreensão total do que está sendo transmitido ali. Então, o nosso tratamento, a partir desses cálculos, definimos os materiais que devem ser empregados nas superfícies para que tenham melhor isolamento, absorção e o tempo de reverberação para ter uma boa audibilidade. Também levando em consideração a atenção à exposição sonora dos fiéis para que, em alta intensidade, não venha prejudicar a saúde do usuário, como diz a NR15. Quanto ao conforto térmico, se trata do equilíbrio de várias condições, como temperatura, umidade relativa, iluminação e ventilação natural, para que ocorra uma determinada atividade num espaço. Ele está totalmente direcionado com a parte de consumo de energia quando se trata da relação do fluxo de calor do externo para o interno em fechamentos opacos e em fechamentos translúcidos, que influenciam, por exemplo, no consumo de energia, quanto à utilização de ar-condicionado se não tiverem uma ventilação adequada e dependendo da época do ano. Para isso também existem adequações segundo normativas brasileiras de estratégias bioclimáticas em que são utilizadas para que tenha a melhor eficiência energética possível do espaço. Foi selecionado então um objeto de estudo para avaliação de desempenho acústico, um levantamento arquitetônico e de programa de necessidades. A igreja selecionada é a Igreja Verdade, localizada no bairro Mato Alto, em Laguna, Santa Catarina, e se trata de um galpão industrial de estrutura pré-moldada e de blocos de concreto de 920 metros quadrados. A igreja se enquadra na liturgia do movimento Worship. Segundo as instruções da NBR 10151, foram distribuídos 12 pontos pela nave da igreja para a coleta dos níveis de medições de pressão sonora, em que obtivemos uma média de 97 decibéis e um pico de 100 decibéis. Quanto ao tempo de reverberação, ótimo.
ele deveria estar entre 1,15 segundos a 1,35 segundos, porém o obtido foi de 2,24. Temos como conclusão que, sobre o tempo de reverberação, ele está inadequado, prejudicando a inteligibilidade das canções que estão sendo aqui propagadas, além do discursos de fé durante as ministrações. Quanto aos níveis de pressão sonora, segundo a NR15, também estão inadequados porque eles estão elevados para um alto tempo de exposição. O levantamento físico também teve como objetivo analisar os fluxos e a circulação, assim como a setorização do programa de necessidades da igreja. Também foi possível encontrar os conflitos que aparecem, como a falta de isolamento entre as salas do infantil, pontos de aglomeração e interrupção da circulação, e faltas como um banheiro infantil e banheiro PCD. Assim também foi recolhido o programa de necessidades da igreja. A partir das análises do estudo de caso, foi determinado então um programa de necessidades que abrangesse até 1.000 pessoas, de acordo com o crescimento do número de membros, em que foram distribuídos em 5 setores, sendo o administrativo, a parte logística da igreja, a celebração, a de culto e também a parte infantil, apoio, todos os espaços de apoio para que a celebração ocorra de maneira adequada, alcance, sendo uma parte reservada quanto a projetos sociais da igreja que funcionam em outros horários, e social, a parte de circulação e de público geral para a interação entre os fiéis. Como resultado, também obtivemos as diretrizes projetuais, a valorização do auditório para a realização de cultos e celebrações, integração da edificação com a referência na paisagem urbana, acessibilidade multimodal à igreja, assim como podemos ver os acessos de pedestres, também pelo transporte público e também sobre os carros. Além disso, a oferta de espaços coletivos para suporte das ações da igreja, como a parte da quadra, o playground e também a parte de alcance dos projetos sociais e a praça para toda a parte comunitária. E a implantação e setorização conforme o programa de necessidades, que está bem visível a parte da setorização de acordo para permitir uma circulação eficiente e fluxo sem conflitos. A definição do terreno e a sua implantação foi seguindo de acordo com o plano diretor da cidade, com análise na infraestrutura e no seu impacto urbano. O conceito se trata da palavra alvo, porque a fé cristã existe um objetivo, existe um alvo, então procurou trazer isso no projeto como um conceito. Na parte de conforto térmico e desempenho energético, por se tratar da zona bioclimática 2 em que Laguna está alocada, as paredes externas elas deveriam ter um valor menor de 2,7 de transmitância, então elas têm 2,44, a cobertura com telha sanduíche apresentando 0,8, e a ventilação cruzada dos ventos nordeste e sudoeste que são predominantes na cidade, permitindo uma ventilação adequada de acordo com as aberturas distribuídas pelo projeto. O tratamento acústico foi definido levando em consideração diferentes taxas de ocupação. Para ocupações menores, foi definido um painel refletor no forro, na parte frontal do auditório, e o forro Wazenex acústico com certificação FSC, que se trata então de um forro sustentável. Quanto às salas, elas são de divisórias internas em gesso acartonado e de lã de rocha que permite um isolamento acústico, e as salas de atendimento são de vidro com um vácuo entre as duas camadas e apresentam nuvens acústicas, o que permite um isolamento e também absorção para que haja inteligibilidade dentro da sala. Considerações finais. As igrejas evangélicas no Brasil podem resolver seus problemas acústicos com tratamentos específicos e um bom projeto arquitetônico. Seguindo diretrizes adequadas, é possível garantir funcionamento eficiente das atividades, circulação segura e boas áreas de convivência. A escolha dos materiais adequados melhora a acústica e evita ruídos no entorno urbano e segue normas brasileiras, priorizando também materiais sustentáveis. Aqui estão as nossas referências do artigo e o nosso contato. Muito obrigada.